Começamos com o livro Mantras de Vida, escrito por Loester, psicografado por João Nunes Maia. Faço bem pelo prazer de ser bom. Amo porque o amor me agrada. Não peço nada em troca daquilo que dou, pois tenho um celeiro no coração que quanto mais tiro dele, mais tenho para oferecer. No Livro dos Espíritos, continuando com a influência dos espíritos nos acontecimentos da vida, é a questão 528. 527. Um outro exemplo, que não entre a matéria em seu estado natural. Um homem tem que morrer fulminado por um raio. Ele se refugia debaixo de uma árvore, o raio estala e o mata. Poderá dar-se que tenham sido os espíritos que provocaram a produção do raio e que o dirigiram para o homem? Dá-se o mesmo que anteriormente. Anteriormente foi a pergunta sobre a escada, né? Se ele sobe a escada e a escada quebra e ele morre. Aí diz assim: nesse caso, o raio caiu sobre aquela árvore em tal momento porque estava nas leis da natureza que assim acontecesse. Não foi encaminhado para a árvore por se achar debaixo dela o tal homem. A este sim foi inspirada a ideia de se abrigar debaixo daquela árvore sobre a qual cairia o raio, porque a árvore não deixaria de ser atingida, só por não estar debaixo dela o homem. Em Obras Póstumas, vamos terminar o item, ainda falando sobre a natureza do Cristo, se é sobre a distinção entre Deus e Jesus, né? O item que fala: o Verbo se fez carne. Com efeito, o Verbo é Deus, porque é a palavra de Deus. Tendo recebido diretamente de Deus a palavra, com a missão de a revelar aos homens, ele a assimilou. A palavra divina de que se penetrara encarnou nele, ele a trouxe consigo ao nascer, e assim é que João, o evangelista, pôde com razão dizer: o Verbo foi feito carne e habitou entre nós. Jesus podia, pois, ter sido encarregado de transmitir a palavra de Deus, sem ser o próprio Deus, como um embaixador transmite as palavras do seu soberano, sem ser o soberano. Segundo o dogma da divindade, é Deus quem fala. Na outra hipótese, ele fala pela boca de seu enviado, o que nada tira a autoridade de suas palavras. Mas quem autoriza essa suposição, de preferência a outra? A única autoridade competente para decidir a questão é a das próprias palavras de Jesus quando diz: não tenho falado por mim mesmo. Aquele que me enviou foi quem me prescreveu, por seu mandamento, o que tenho de dizer. A doutrina que prego não é minha, mas daquele que me enviou. A palavra que tens ouvido não é palavra minha, mas de meu Pai que me enviou. A ninguém fora possível exprimir-se com mais clareza e precisão. A qualidade de Messias ou enviado, que lhe é atribuída em todo o curso dos evangelhos, implica uma posição subordinada com relação àquele que ordena. O que obedece não pode ser igual ao que manda. João caracteriza essa posição secundária
e, por consequência, estabelece a dualidade de entidades, quando diz: e vimos a sua glória, tal como o Filho único devia recebê-la do Pai. Visto que aquele que recebe não pode ser o que dá, e aquele que dá a glória não pode ser igual à glória daquele que a recebe. Se Jesus é Deus, possui a glória por si mesmo e não à espera de ninguém. Se Deus e Jesus são um único ser, sob dois nomes diferentes, entre eles não poderia existir supremacia nem subordinação. Ora, não havendo paridade absoluta de posições, segue-se que são dois seres distintos. A qualificação de Messias divino não exprime que haja mais igualdade entre o mandatário e o mandante do que a de enviado real entre um rei e seu representante. Jesus era um Messias divino pelo duplo motivo de que Deus é que tinha a sua missão e de que suas perfeições o punham em relação direta com Deus. E terminamos com a poesia de Júlia Cortines, Romance. No vetusto solar da longínqua Provença, ao pajem disse a dama ante pálida lua: nunca te esquecerei, sou tua, sempre tua. No outro dia, porém, deu-lhe escárnio e descrença. Relegado no campo ao suor da charrua, entre a mágoa do amor e a humilhação da ofensa, o jovem busca a morte, em sombra imensa, endoidece-lhe o sonho e a vida continua. Mais tarde, a castelã parte igualmente, e ao vê-lo desgrenhado e infeliz no infeliz pesadelo, implora outra existência à bondade divina. Hoje, mãe triste e pobre, em lágrimas no arado, aconchega no colo um menino entrevado que a doença consome e a loucura domina.